das medicações é fundamental para auxiliar na recuperação dos pacientes. Então, ter um cuidado com os medicamentos é de suma importância. Se vocês tiverem qualquer dificuldade para organizar as medicações, peça a ajuda de um profissional da saúde. Roberta, eu sou particular, não tenho ninguém que me auxilie. Pede ajuda para um amigo, um profissional da saúde amigo. Ou se a família já for bem habituada com a situação, a família mesmo pode te ajudar. Porém, é necessário que auxilie de forma correta. E eu acredito que a partir desta aula, vocês não vão precisar tanto de ajuda de profissionais da saúde nem da família, porque vocês mesmos vão saber o que é certo e o que é errado. Esse é o objetivo da aula de hoje, beleza? Então, mantenha os medicamentos em embalagem original. Isso é de suma importância. O que a gente costuma ver nas residências? As famílias comprarem a caixa organizadora de medicamentos. Umas caixas vêm com em cima, né, escrito café da manhã, café, almoço e janta, ou manhã, tarde e noite, ou então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí tá ali os medicamentos que é para administrar. Não seria o ideal, por quê? Alguém vai ficar responsável por organizar esses medicamentos. Então, eles vão ser tirados da embalagem original e vai ser deixado dentro da caixinha organizadora. Se uma pessoa organizou esses medicamentos, essa caixinha que não foi você, os medicamentos eles vêm com cores diferenciadas. Não dá para saber que tipo de medicamento é aquele. E se eu não me engano, eu já falei para vocês, não confiem em ninguém. Confiem somente naquilo que vocês fazem, nos medicamentos que vocês separam, nos medicamentos que vocês preparam, ok? Então, em minha opinião, o correto não é organizar nessas caixas organizadoras. É deixar em caixas, em Tupperware, com os medicamentos desta forma, olha, dentro da caixinha. Então, pega uma caixinha, um pote com tampa e coloca os medicamentos na caixinha aqui dentro, identificado. Até porque as caixas vêm identificado o prazo de validade do medicamento. Se a gente despreza essa caixa, não tem como saber se ele está vencido ou se está dentro da validade. Tem essas caixas também de medicamentos que já são mais apropriadas, porém elas são menores. Mas tem caixas maiores também. As caixas que eu estou falando, que eu não indico usar, é essa terceira imagem, tá bom? Manter os curativos, ou seja, se vocês fazem tratamentos de feridas do paciente, de lesão por pressão, ou de alguma ferida que abriu pela sensibilidade da pele do paciente, deixem os materiais separados, fechados, bem organizados e guardados em caixas com tampa, seja gaze, pomada, luvas, tesouras, ataduras, esparadrapo, soro fisiológico, deixa tudo fechadinho. O soro fisiológico, quando a gente vai tratar de uma ferida, a gente costuma furar o frasco, né? Deixar uma agulha de 40 por 12 nele para poder fazer mais pressão quando a gente vai lavar. Após nós utilizarmos aquela agulha, nós devemos tirar do frasco, desprezar a agulha ou então guardar na mesma embalagem que estava e fechadinho para não ter contaminação, ok? Os materiais utilizados para nebulização também da mesma forma. Nebulização é quando a gente usa um material que vai ser
feito inalação. Inalação chama-se nebulização. Então a gente guarda também em uma outra caixinha separada, numa caixa plástica que não seja de madeira, que não seja de papelão, para não ter contaminação também. Toda vez que usar, após o uso, lava os materiais, deixa ali meio de molho ali num detergente, ou coloca um pouquinho de cloro, de cândida, para poder desinfectar, ou até vinagre também é bom para desinfectar, tá bom? Os horários dos medicamentos devem ser aprazados. O que seria isso? Precisa ter horário. E quem é que faz esses horários? O médico, ele vai passar a prescrição e vai colocar lá, tomar de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8, 12 em 12, a cada 24 horas, ou a cada 4 horas. Esses medicamentos têm que ser muito bem aprazados e de forma que um medicamento que interaja com o outro não seja administrado no mesmo horário. Então, assim, um exemplo, o paciente foi prescrito para ele dipirona e ibuprofeno cifebre. Por que é passado dessa forma? O dipirona, ele tem ação de 6 horas e o ibuprofeno também. Os dois não podem ser dados juntos, porque eles têm praticamente a mesma ação. Não sei se vocês sabem, mas o ibuprofeno e o dipirona, eles têm substâncias anti-inflamatórias. O dipirona tem menos, o ibuprofeno tem muito mais, mas os dois têm. Não é indicado dar no mesmo horário. Então, o que seria aprazar esses medicamentos? Dar o dipirona de 6 em 6 horas, um exemplo, às 6 da manhã e meio-dia. Não passou a febre, está prescrito ibuprofeno. Então, vai aguardar 3 horas que foi feito o medicamento dipirona e administra ibuprofeno. E aí ele vai ficar de 6 horas também e vai intercalando esses medicamentos. Acontece isso quando é prescrição médica, beleza? A gente não faz isso por conta própria. Manter sempre os medicamentos em locais secos, arejados, longe do sol e principalmente longe das crianças, do alcance das crianças. Evitar guardar medicamentos em armários de banheiro ao lado de filtro de água por conta da umidade que pode estragar a medicação. O receituário também é importante estar dentro da caixa onde ficam os medicamentos. Vocês precisam se respaldar. Todo medicamento que vocês forem administrar, é importante ter a prescrição. Se o paciente passa mal por algum medicamento que foi administrado e não tem a receita médica, pode complicar para vocês. Então, quanto mais respaldados vocês tiverem, melhor para vocês, ok? Tem prescrição médica? Faz a medicação. Não tem prescrição médica? Na hora que vocês forem fazer a anotação, vocês descrevam isso bem detalhado. Ministrado o medicamento conforme pedido e orientação da família. Quem foi a família? O pai, a mãe? Qual o nome do pai e da mãe? Eu estou falando de criança ou jovem. Do filho ou da filha, da sobrinha, seja quem for, tá? Mas vocês também podem se recusar a administrar. Um exemplo, uma medicação que vocês sabem que pode fazer mal para o paciente. Não tem receituário. É a família que está pedindo para fazer. Vocês podem se recusar. Mas, Roberto, e aí? Vai ficar uma condição bastante difícil para mim. Eu trabalho ali. E se eu me recusar e eles ficarem bravos comigo ou até pedir a minha substituição? É melhor você se respaldar do que ficar com o emprego e ter um problema judicial. Consegue entender? Faz sentido para vocês isso? Os medicamentos que não estiverem sendo utilizados podem ser devolvidos à unidade de saúde. Então, medicamentos que o paciente não faz mais uso, está dentro do prazo de validade, pode levar para a unidade básica de saúde
que lá eles podem doar para outras pessoas e o medicamento não acaba ficando perdido. Uma coisa importante também é sempre que vocês forem dar medicamento, ler bem se é aquele medicamento mesmo que está prescrito e que vocês estão procurando, e olhe o prazo de validade sempre. Se o medicamento tiver com uma coloração estranha ou uma consistência estranha, não administrem. Não acrescentem ou diminua ou substitua ou retire uma medicação sem conhecimento da equipe de saúde. Então, não dê medicação que você acha que deu bom para um paciente e vai dar bom para esse paciente que você está cuidando atualmente. Não diminua a dosagem. Não substitua o medicamento. Faça tudo isso conforme orientação médica ou do enfermeiro. Não faça por vocês mesmos. Enfermeira Roberta, o paciente está com a pressão 100 por 60 e tem medicação hipotensora prescrita. O que eu faço? E aí eu vou orientar você. Não administra. Espera 40 minutos, verifica novamente. Se estiver acima de um exemplo, 100 por 80 ou 100 por 70, 110 por 70, pode administrar. Ok? Se após tomar o medicamento a pessoa cuidada apresentar reação estranha, anormal ou efeitos colaterais, precisa avisar a equipe de saúde. Roberto, eu sou particular, não tem equipe de saúde. Ele tem que ter ou deve ter um médico responsável por ele. Ou então a família. Esse paciente precisa ser atendido com urgência, para que ele não tenha uma intercorrência de saúde aí no seu plantão, tá bom? E que tipo de intercorrência pode acontecer? Uma reação alérgica, uma tosse excessiva, um edema facial ou nas mãos, manchas vermelhas, prurido, que seriam coceira, edema labial, edema ocular também. Produtos naturais, usados como chás de plantas medicinais, são considerados medicamentos e eles podem tirar efeitos de outras medicações. Então, quando vocês souberem que a família dá um medicamento para o paciente que é erva medicinal, pesquisa sobre ele. Veja se não vai interagir e tirar a ação de um medicamento que o paciente pode estar utilizando. Se você trabalha de segunda a sexta, no final de semana, antes do final de semana, é preciso conferir se não vai faltar medicamento para a família administrar. Ou é preciso fazer uma previsão, uma provisão de todos os materiais e medicamentos que tem na casa do paciente. Quem faz esse controle é você, cuidador. É você, cuidadora. É você que é responsável de não deixar faltar medicamentos e materiais para esse paciente. Fraldas, materiais para curativo, materiais para nebulização, medicamentos, alimentação, coisas de mercado, né? Se o paciente não tem alguém que prepare a alimentação dele, os cuidadores são responsáveis por solicitar a compra. E eu já deixo aqui uma dica: faça essa lista a cada 15 dias ou uma vez por mês. Ou então entre em acordo com a família, uma vez por semana, a cada 15 dias ou a cada um mês. Se possível, se tiver um grupo, mande essa lista no grupo, para que depois, se faltar, a pessoa não venha falar que você não passou a lista, tá bom? Sempre leia o nome do medicamento, já falei. Uma coisa importante aqui, eu quero que vocês anotem. Sempre saibam e conheçam a ação do medicamento. Para que ele serve? São algumas, eu vou até escrever aqui no chat, que eu quero que vocês se atentem muito bem.
Vocês precisam saber e conhecer a ação dos medicamentos, ou seja, para que ele serve. Precisam saber também os efeitos colaterais, que são as reações adversas,